Mais um debate político comigo, Érica Lima. E a gente continua falando sobre política de uma maneira educativa. Para isso, hoje, a gente tem como entrevistada Natália Demes. Ela que é presidente do PSOL, Diretório Municipal. Seja bem-vinda. Érica, muito obrigada. Eu que agradeço a presença aqui, a oportunidade de falar um pouco do programa do PSOL hoje. Natália, o PSOL é um partido de esquerda, né? É um partido que tem várias pautas, que inclusive essas pautas, elas estão dentro do que é caracterizado na política, né, de assistência social, nas minorias sociais. Também a gente vai acompanhando nesses bastidores muitas movimentações, porque a gente está em um momento crucial, que é um momento, né, de caracterizar, de apontar, de discussão interna dentro do partido, e você está como pré-candidata a esse pleito da eleição de 2024, né? Como é que tá esses bastidores? Conta para mim. Mas antes disso, vamos primeiro falar sobre Natália. Vamos. Né? É a primeira vez que eu estou te entrevistando. Seja sempre bem-vinda. Espero que você venha a outros momentos também. E eu gostaria que você falasse quem é Natália por Natália. Obrigada, Érica. Bom, eu sou uma mulher mãe. Eu gosto de definir isso acima de tudo, porque é uma qualificação que me coloca no mesmo lugar que muitas de nós que estamos aí, né? Então, eu sou uma mulher mãe, sou mãe de 2 crianças, uma mais velha, já tem 16 anos, o outro está com 8. Sou advogada, tenho feito um trabalho sempre voltado para o ativismo, tenho um trabalho voltado para direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, então trabalho contra a violência obstétrica, na ONG chamada Humaniza Coletivo Feminista. Temos um trabalho de atuação aqui em Manaus, já tem um tempo desde 2015. E no meu desenvolvimento enquanto advogada, priorizei muito a assessoria jurídica popular, então me considero uma advogada popular. Trabalhei em muitos projetos voltados com demarcação de terras quilombolas, trabalhei com comunidades tradicionais. Tive a oportunidade na universidade, na Faculdade de Direito, de criar um grupo Paulo Freire, para que a gente pudesse estar mais capacitado para lidar com a demanda de assessoria jurídica popular. Faço parte de institutos que são voltados também para movimentos sociais. Então, a minha vida, a minha personalidade, ela é muito voltada pelo trabalho que eu gosto de fazer. Mas também sou malabarista e gateira. Adoro meus gatos. Olha, a gente, quando conhece uma pessoa, né, a gente gosta de saber principalmente as coisas mais subjetivas sobre elas, né? Quando a gente fala em Natália Demes, o que você gosta de comer, Natália? Eu tenho um paladar muito tranquilo, eu gosto de comer tudo. Eu sou uma pessoa que gosta de comer realmente. Então eu tenho, acho que, pouquíssimas coisas que eu conto nos dedos que eu não gosto. Então, normalmente eu como muito, muito bem, né? Salada, coisas cruas. Todos os peixes, gosto de todos os peixes. Frito, cozido, assado e até cru no ceviche, no sushi. Eu gosto de peixe muito, gosto muito da comida daqui, principalmente a nossa comida aqui. Ela e quando a gente fala de Manaus, o que é Manaus para você? Olha, Manaus, acima de tudo, sinceramente falando, eu sinto uma conexão com a floresta. Eu vejo que, por mais que a gente tenha uma urbanização bastante grande, o meu sentimento de morar nessa cidade, ele está muito voltado para o tipo de cidade que está dentro de uma floresta amazônica. Eu tenho muito respeito para essa floresta, muito respeito pelo rio. Eu gosto muito das atividades que a gente vai para sítio, gosto de estar nadando, gosto de estar envolvida com atividades mais voltadas para o mato mesmo. Gosto mesmo de acampar, gosto de praia, de rio. Então, Manaus, para mim, está voltada para isso, mas também Manaus me acolheu muito na perspectiva de trabalho. Eu sinto que Você chegou aqui em Manaus há quanto tempo já? Da primeira vez que eu vim para cá foi em 2002. Aí eu saí, me formei e voltei para cá. Agora vai fazer 10 anos. Voltei em 2015, né? Então, ano que vem faz 10 anos que eu estou aqui nessa segunda leva, né? E eu voltei por vontade. Eu sou apaixonada pela terra. Sou apaixonada pelo boi-bumbá, sou apaixonada pela cultura, pela comida, pelas pessoas. E você é da onde mesmo? Eu sou de Fortaleza, do Ceará. Olha, mas o sotaque, né? Não tem como a gente negar. Ele até tá mais trabalhado. Eu adoro esse sotaque nordestino, né?
Ai, são ótimos mesmo. Fortaleza até tem menos que alguns lugares, né? Sim. E eu acho que eu tenho um pouco de trabalho, acho que por ter morado fora por muito tempo de Fortaleza, eu ainda consigo enganar um pouquinho, sim, mas como diz minha filha, na hora que eu fico brava, volta tudinho. Ela fala, percebe que você tá brava pelo seu sotaque muda. Natália, quando você foi falando um pouco, né, do teu currículo, me chamou a atenção a pauta, né, porque a maioria dos políticos tem que ter uma pauta, né, apesar de ser muito amplo também a questão da atuação. Mas você falando sobre violência, né, obstétrica, por que essa pauta? Como ela surgiu para você? Surgiu logo na minha primeira gestação, há 16 anos atrás, quando eu comecei a entender o processo da gestação, tentando buscar o que era o natural. Comecei a entender também que o que era considerado normal, hospitalar, por vezes estava qualificado como violência. Na América Latina, a gente cunhou esse termo, violência obstétrica, e não é por acaso, né? Eu acredito que tem muito a ver com os saberes tradicionais que nós temos muito vivos aqui, a ponto de ser claramente identificado que aquele tipo de tratamento é um tratamento violento. Então, a gente tem uma categoria jurídica, que é a violência contra a mulher, né? A partir de uma área da obstetrícia, do atendimento obstétrico. Então, a minha vivência enquanto gestante já me colocou para me deparar com profissionais que atuavam, inclusive na própria anamnese, já entendendo como você estava. Que é aquela anamnese, a entrevista, né? Isso, já, logo assim, querendo saber como você estava, até no seu peso. A proposta era sempre violenta. Nossa, para de comer o pão integral porque você já engordou 4 quilos. Então, eu já olhava aquilo com uma certa... Que desnecessário, eu estou cuidando de uma vida. Você está mandando parar de comer para não engordar? E com o tempo fui começando a entender que certas intervenções que eram feitas durante o atendimento eram violentas. O tipo de abordagem, né? Forma como a pessoa fala, né? Desde a abordagem, porque quando você está na clínica, você está vivendo uma abordagem, mas quando você está internado, ou seja, num ambiente hospitalar, no momento de atendimento ao parto, diversas intervenções, às vezes muito agressivas, além de abordagens, além de agressões verbais. Você tem alguns dados, né? Como é que está a questão da violência obstétrica aqui no Amazonas e na capital? Sim, e recentemente, inclusive, nós tivemos uma matéria, agora até queria lembrar qual que foi o jornal que publicou, onde a Defensoria Pública, né, trouxe alguns dados de mais de 700 casos de violência obstétrica. Né? A nossa ONG, ela vem atuando em parceria com a Defensoria Pública. Nós criamos um comitê estadual de prevenção à violência obstétrica, do qual participam diversos órgãos da sociedade. Então, nós, do movimento social, Humaniza, com a Defensoria Pública, Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria Pública da União, temos a UEA, temos a UFAM, temos, inclusive, o Conselho de Enfermagem, temos agora o TCE também, temos a Assembleia Legislativa. Então, é um comitê organizado para que a gente possa tomar atitudes em rápido movimento quando a gente precisa e, às vezes, atuar em conjunto. Você sabe informar se a gente tem, inclusive, conselhos municipais e estaduais de combate a... Especificamente com relação à violência obstétrica? Não. Não. Mas... Tem no âmbito de saúde, né? Que aí é como uma pauta lá, né? A Humaniza está ocupando, nesse momento, conselhos estaduais. Eu acho que seria uma pauta interessante criar um conselho para essa temática, né? Porque, por exemplo, a gente tem conselhos na área de educação, mas a gente tem conselho específico de segurança alimentar. Né? É verdade. Então, assim, quando a gente fala de violência obstétrica, a gente tem conselho de saúde, mas a gente precisa de um conselho específico, né, para a violência obstétrica. Você vê como vem os insights, né? Nada como um bom diálogo para a gente desenvolver, inclusive, novas ideias. A Humaniza, ela tem ocupado o espaço no Conselho Municipal de Direitos da Mulher, por exemplo. Sim. Também tem ocupado espaço no Comitê de Óbito Fetal e Óbito Materno, né? Então, é onde também a gente discute a violência obstétrica. E nós estávamos também no Conselho Estadual. Mas, nesse momento, eu acho que a nossa cadeira no Conselho Estadual, ela tá vacante porque não conseguimos manter. Somos poucas, né?
querendo cobrir o Amazonas, né? Então, mas nós temos sim atuação no controle social nesse sentido. Tema muito importante realmente, sabe, Natália? E eu vejo que qualquer temática relacionada à mulher, ela envolve família, né? Ela envolve tudo. São pouquíssimas mulheres ainda que denunciam violência obstétrica ou aumentou o número de mulheres, principalmente você comparando com o exemplo, por exemplo, dessa ONG que você participa. Sim, a gente tem visto aumentar as denúncias, mas também por uma conscientização, né? Então, um dos trabalhos da Humaniza é também uma movimentação com rodas, com gestantes, com educação popular, para que o que é a violência obstétrica chegue ao conhecimento e, por vezes, numa roda, a gente percebe uma mulher que diz, eu passei por isso. Mas ela não entendia naquele momento que era uma violência obstétrica, apesar de tê-la machucado, apesar de tê-la deixado em depressão, apesar de uma série de vivências que ela teve, Sequelas, de sentimentos né? ruins, inclusive sequelas, né? Porque, na melhor das hipóteses, eu vou ter uma mulher com seu filho me contando que sofreu violência obstétrica, o que já é horrível, porque, por vezes, é a família quem vem porque ela morreu, por vezes ela vem sem o bebê, porque o bebê morreu. Tem situações, por exemplo, de mulheres que vivem violência obstétrica que elas são forçadas a ter parto normal. E a criança é extremamente grande, então elas vão ter que ter aquele corte, né? E aí disseram uma série de situações. Você quer saber um pouco mais? Entra no direct da Natália, né, Demis, pode que ela pode falar mais para você. Você que está assistindo a gente nos municípios do estado do Amazonas, aqui na nossa capital, Manaus, é importante. E a gente vai deixar também aqui disponível o contato da ONG. Qual é o nome da ONG mesmo? Humaniza Coletivo Feminista, também está no Instagram. A gente já recebe denúncias por diversos canais. Seja por WhatsApp, seja pelo próprio direct do Instagram. Qualquer lugar do município do estado do Amazonas, a pessoa pode denunciar. Sim, nós estamos cada vez mais atuantes no interior, né? Nós temos buscado alcançar números e também conscientização e capacitação de profissionais, porque a gente também trabalha com capacitação de profissionais de saúde com relação a isso, no atendimento aos protocolos. E tem muitos órgãos envolvidos, como você falou, órgãos importantes, sim, né? Sim, que atuam em conjunto, né? E que nós conseguimos ter respostas, né? Legislativa, sim, inclusive. Agora nós temos legislação estadual e municipal que define o que é a violência obstétrica. Né? Agora eu quero saber da Natália Demis, né? Por que PSOL? Como é a tua história dentro do PSOL? Você entrou no PSOL como? Por que essa corrente, né, filosófica de esquerda? Explica aí, defende pra gente as ideias, né, principalmente quando a gente fala de partido. A gente sabe que a gente ainda está vivendo uma polarização. Você está dentro de um contexto, né, quando a gente fala de política, você está dentro de um contexto ainda polarizado. Manaus, né, nas últimas pesquisas, elas apontam ainda que Manaus é uma cidade que se considera e se declara como direita, né? Sim. E aí eu gostaria que você falasse um pouco, que eu quero saber quem é a Natália dentro das tuas ideias. Olha, eu comecei a atuar desde muito adolescente, né, no movimento estudantil. Na época, eu atuava junto com uma corrente, que era uma corrente no PT, eu não era filiada, mas atuava junto com essa corrente. E isso quer dizer que eu ia nas reuniões, participava dos atos, organizava os atos e também acabava trabalhando dentro do movimento a nível de centro acadêmico, né, na Faculdade de Direito. Depois do primeiro ano do governo Lula, que foi logo o primeiro racha que deu início, né, ao Partido Socialismo e Liberdade, eu estava nesse mesmo movimento, né, elaborando críticas, àquela época com 18 anos, ainda com uma imaturidade política que hoje em dia eu consigo verificar muito claramente, mas com críticas muito profundas ao que a gente tinha de expectativa no governo do Partido dos Mesmo Trabalhadores. sendo esquerda, você fez críticas à esquerda. Sim, aliás, mesmo sendo esquerda, a gente tem que fazer autocrítica, inclusive, o tempo inteiro, né? Até pelas metas que a gente quer alcançar, pela comunicação que a gente quer fazer sobre o que é a esquerda, inclusive, que é sobre isso que a gente está falando também, a fazer alcançar o que é a pauta da esquerda e como ela atinge quem não sabe ainda que é de esquerda também, né? Mas, enfim, então eu fiquei envolvida com o movimento social, mas muito próxima da construção do Partido Socialismo e Liberdade, à época em Curitiba, que era foi onde eu fui estudar. E ali eu acabei atuando, não de forma formal, sem me filiar,
mas vi a construção do partido e o PSOL sempre foi o partido que mais abarcou todas as minhas pautas. Então né? você se filiou primeiramente no PSOL? Eu só me filiei ao PSOL na minha vida. Até hoje. Quantos hoje. anos já? Desde 2020 que eu sou filiada formalmente. E aí, a decisão de vir para um partido político e atuar como dirigente, por exemplo, ela vem na construção de uma política que, de repente, você identifica, poxa, estou no movimento social, que foi o meu caso. Estou no movimento social, estou reverberando uma pauta que eu considero muito importante, estou dedicando o meu trabalho, estou dedicando o meu saber, estou publicando artigos, né? Sim. Que outro espaço eu vou ocupar agora para reverberar essa pauta? Como é que tá os nomes das lideranças do PSOL aqui no Amazonas? Então, nós estamos num momento, inclusive, de formação de quadros. Nós já tivemos quadros muito recordados, né, como o Aloysio Nogueira, já tivemos Jacó Paiva, temos, inclusive, até hoje, Jacó Paiva, que é uma liderança no movimento da pedagogia, professor universitário, dirigente da ADUA. Nós temos quadros de professores, né? O quadro da educação, ele é muito marcante. Eu aproveito e mando um abraço para o meu amigo Jonas Araújo, que é do PSOL. Um abraço para ele. Mando também, Jonas. Inclusive, ontem recordávamos sobre isso, que o PSOL se funda com militantes da educação. Você é responsável pelo diretório municipal. Sim, quem é que está presidente do diretório estadual? Mena Bianca, é psicóloga, presidenta do PSOL estadual. E nesse momento, olhando de Manaus... Mas o diretório estadual mulher ou do... Diretório estadual, do então Amazonas. É uma mulher, do Amazonas. Isso, é isso que eu ia falar. Daqui de Manaus, nós temos 3 instâncias de presidentas mulheres. Eu na municipal, Mena Bianca na estadual e Paula Corade na nacional do PSOL. Né? Olha, já quero receber a Mena também aqui para falar com a gente, ela é fantástica, vale a pena. Ela é fantástica. Muito interessante isso. Agora falando, né, sobre a eleição 2024, a gente vai trazer um contexto de como é que tá essas movimentações para a questão das pré-candidaturas. Você está agora como pré-candidato, foi bastante polêmico, né? E aí a gente tem que falar sobre isso, né? Marcelo Amil. Como foi essa situação do Marcelo Amil? Você agora, dentro do partido, acha que o Marcelo vai continuar? É uma opinião que eu quero que você coloque, né? Porque Marcelo, ele fez uma denúncia, né, contra você. Foi. E aí é apenas uma denúncia, vai ter todo um trâmite para isso. E aí, mesmo dessa forma, teve as escolhas internas, eleições internas, o partido lhe apoiou, diferente, por exemplo, do exemplo da Anny Moura, no PT, que também se declarou, né, que estava tendo violência de política de gênero. Você também falou sobre isso em relação ao Marcelo. Conta pra gente como foi essa história. Conto, claro. Bom, nós já tínhamos anunciado nossas pré-candidaturas, né? E o Marcelo, dentro do PSOL, ele aparece para vir como candidato, né? Então, isso aconteceu em 2022, isso aconteceu agora em 2024 também. E a forma como ele atua, né? Então, isso é um exemplo muito claro, é na violência política, né? Então, a gente tem debate para fazer. A gente tem muito debate político para fazer. Então, essa linha de atuação de buscar desqualificar uma figura, ainda mais na forma como ele fez, né? Com teor calunioso e propagação de notícia falsa, é ainda mais preocupante, né? Então, se você tem qualquer coisa contra um dirigente, você vai entrar com a representação do Conselho de Ética e vai atuar para que aquilo seja processado e julgado. Mas a forma como ele faz é essa. Então, ele junta uma representação e no mesmo minuto ele espalha para todos os blogs, expõe o partido, expõe a figura, né, de uma forma que, na verdade, funciona para o que ele esperava, que era me tirar, né, da condição de pré-candidata para que ele pudesse, quem sabe, vir a ser o pré-candidato. Né? Então, é esse contexto que a gente viveu, né, uma violência política e violência política de gênero. A gente recorda, por exemplo, que eu sou a única pré-candidata mulher na esquerda, nesse momento.
né? E vem um arsenal, né, de acusações infundadas, inclusive. O Convergente entrou em contato com você, Sim, né? entrou. No momento que a gente viabilizou essa informação, inclusive em matéria, você pode acessar no convergente.com.br e você falou, você realmente explicou, se posicionou. Tem gente que, né, emite uma notinha, você foi lá realmente e falou com a gente. Como é que você se sentiu naquele momento quando você se deparou com essa notícia? Já era esperado, tem um pouco isso também, né? A gente estava na expectativa de que algo acontecesse porque é um modus operandi, sabe? Então, não é que a gente soubesse o que fosse acontecer, a gente estava esperando alguma coisa vai vir, né? Não sei de onde vai vir, não sei que tipo de material vai ser utilizado, mas a gente já imaginava que isso ia acontecer. Na verdade, o meu incômodo mesmo foi ter que parar a minha militância, parar o meu trabalho, parar a atividade do partido para me explicar para os portais, né? Que de fato naquele momento queriam uma explicação e eu acho que era muito justo que desse a explicação, mas o fato é, o prejuízo para mim. E você também está se defendendo agora juridicamente também. Claro, né? Todas as providências jurídicas estão sendo tomadas, inclusive intrapartidárias também, né? Então, foram acusações graves e infundadas, né? Conseguiu, de certa forma, não teve um alcance, né? A gente viu que o alcance foi alguns portais. Teve portal, inclusive, que entrou em contato comigo e quando viu, falou: olha, eu não vou nem publicar isso, desculpa, porque estou vendo que a situação é bem infundada mesmo. Mas o fato acontece, né, acho que é interessante que os portais noticiem, né? Então a gente estava à disposição para explicar, mas nesse momento o que eu tenho para dizer é que é absolutamente infundado e essa insistência de achar que isso vai dar em qualquer coisa que seja, ela, infelizmente para ele, né? Isso não vai acontecer e vão ter que engolir mesmo uma mulherada que está vindo para abrir caminhos para a participação de mulheres na política que não vão se intimidar com violência política de gênero. No caso, por exemplo, da Anny Moura, o que você faria diferente dela? Uma vez que ela colocou que também sofreu violência política de gênero, mas ela declarou referente aos homens dentro do partido, né, que não a apoiaram quando ela disponibilizou a pré-candidatura dela. E aí todos apoiaram Marcelo Ramos. Você acha que a Anny procedeu correto? Faria alguma coisa diferente do que ela fez? Eu teria feito exatamente o que ela fez, né? Primeiramente que ela sustentou uma pré-candidatura legítima de uma mulher de esquerda que estava ali desde 2022 trabalhando para isso, com apoio, inclusive, a nosso ver, em senso comum, inclusive da nacional do partido, né? Então, uma pré-candidatura legítima e que, de repente, sofre um revés com a chegada de um recém-filiado, né? A gente tem uma secretária de mulheres com uma pré-candidatura lançada, ocupando esse espaço e, de repente, com um pré-candidato, um pré-candidato que vem um recém-filiado, essa pré-candidatura dela é retirada e não porque ela quis, porque ela resistiu, né? Mas a avaliação do partido colocou, e aí até isso eu confesso que eu faria da mesma forma. Se o meu partido me diz que é importante para o partido manter uma outra pré-candidatura que não a minha, eu também vou entender. Mas a forma como foi feito, em princípio, caracteriza uma violência política de gênero, de fato. Agora eu vou fazer o jogo das cartas. Vai ter algumas cartas aqui, já estou embaralhando, você vai tirar ela, você vai mostrar, né, para quem está assistindo a gente, e aí você vai comentar sobre essa personalidade. Vamos lá, primeira carta. Davi Almeida. Davi Almeida é prefeito de Manaus, vai lançar já a sua pré-candidatura pelo Avante, né? Como é que você avalia de 0 a 10 a gestão de Davi Almeida? Bom, a minha avaliação enquanto cidadã é uma, e tem a minha avaliação enquanto, nesse momento, na disputa, né? Pela Prefeitura de Manaus. Então, como cidadã, a gente vê falhas na saúde, a gente vê falhas na educação, a gente vê falhas na estrutura da cidade, a gente viu poucas praças serem de fato revitalizadas, a gente viu, infelizmente, em atendimentos em UBS faltar medicamento, faltar uma série de profissionais, né? A gente vê, por exemplo, que
é uma organização, a prefeitura, que se ocupou muito em fazer pinturas que foram completamente à parte da própria sociedade civil. Houve pouca escuta da sociedade civil no ponto de vista ambiental, principalmente. Nós vimos cortes de árvores, nós vimos falta de atividade efetiva com a necessidade emergente com os efeitos das mudanças climáticas, né? Então, foi criado um comitê ano passado com relação a mudanças climáticas, e esse comitê se reuniu agora em fevereiro de novo para ainda fazer um planejamento. Então, a gente vê uma falta de ocupação com essa pauta necessária, inclusive. A gente vê uma falha, inclusive, na cultura, né? A gente teve um evento, a prefeitura virou uma fábrica de eventos, por assim dizer, né? A gente falta efetividade na cultura, falta de cuidado com os artistas também. A gente teve um Soul Manaus, né, na última vez, que teve uma série de polêmicas, inclusive, com cobranças de ingressos, né? E muitos artistas de fora, enquanto artistas locais estavam muito animados para participar e acabaram não participando. A gente vê, por exemplo, na pauta de mobilidade urbana, né? Tivemos várias situações grotescas, com pinturas, inclusive falta de cuidado com o nosso patrimônio, né? Então, uma ciclovia foi pintaram de vermelho, né? Todo o calçadão, né? Inclusive com aquelas pedras que eram pedras que não deveriam ser pintadas. Então, assim, falta escuta, principalmente, falta transparência também com relação ao que está sendo feito de emergente com relação às mudanças climáticas, né? Então, a gente não... Sequer a gente tem noção de quando vai ser uma reunião. Os grupos da sociedade civil, como associações ambientalistas, eu não conheço nenhuma que tenha sido convidada para participar dessas reuniões, que esteja sendo ouvida de fato ou trabalhado com relatórios para que alguma decisão seja tomada para fins de planejamento. Então, essa falta de transparência e falta de escuta ativa, para mim, são uma das maiores críticas que eu tenho com relação à Prefeitura de Manaus. Dentro dos bastidores, você acha que quem será o vice de Davi Almeida? Né? Olha, eu não sei dizer mesmo. Quando for a indicação depois das convenções. E outra coisa, como o jogo ainda está muito em pauta, né? A gente vê que tem vários pré-candidatos que estão numa mesma linha, inclusive, né? A gente vê o Roberto Cidade ganhando um pouco mais de visibilidade. E ver também o Amon sendo criticado por outros, né? Vamos bater outra carta aqui que a gente vai... Vamos falar desse povo. Alberto Neto, tem certeza? Alberto Neto. Alberto Neto, polêmico também, né? Está como pré-candidato. Quando a gente fala isso, porque também teve muitas notícias, né? Mas também cresceu nas pesquisas. Como é que você vê hoje a pré-candidatura de Alberto Neto? Principalmente que ele é oposição ferrenha contra a esquerda. E aí nem só contra a esquerda. Para mim, ele é uma oposição ferrenha contra as minorias. O projeto que ele representa é um projeto que vai contra um debate de diversidade, vai contra um debate de inclusão real. É uma forma de se comunicar, inclusive, a nosso ver, por vezes, que eu classificaria de violenta, né? A forma como se trata o tema da segurança pública, que é uma pauta da extrema-direita, né? Essa pauta de segurança pública focada no encarceramento, focada em falta de uma promoção de condições de cidadania, mais do que o olhar que tem essa visão de repressão. Na pauta das mulheres, eu acho muito complicado. Inclusive, recentemente, tivemos uma participação de uma companheira nossa de movimento social que estava participando de uma entrevista com ele, e ele a interrompia várias vezes, não tinha respeito pela fala dela. Então, assim, até o trato, né, com a mulher de uma forma violenta também, que caracteriza o que a gente já entende como interrupting, né? A gente tem esse termo que é a interrupção da mulher na hora que ela está falando, né? Ou seja, falta de respeito com o discurso feminista. Então,
as críticas que eu tenho para o capitão Alberto Neto, elas vão, não conheço ele como pessoa, então não é sobre isso, mas sim pela personalidade que ele tem trazido para o campo político, que é a mesma linha conservadora e que falha na inclusão, seja no campo da classe, da raça e do gênero. Enquanto deputado federal, como é que você classifica, né, o trabalho dele de 0 a 10? Olha, por não ter nenhum compromisso com as pautas que eu carrego, eu vou dar 0. Sem condições. Vamos outra aqui. Anny Moura. Anny Moura. Já falamos sobre Anny Moura, né? Anny, que inclusive participou daquela entrevista, não acho que foi um evento, né, que participou do Nacional, e a Janja, que ela é primeira-dama, né, deixou muito claro que ia apoiar as mulheres. Como é que, quando a gente fala sobre Anny Moura, olhando para você, né, são partidos diferentes, né, mas a gente vai falar agora da mulher no partido de esquerda. Isso. Né? Como é que você classifica hoje, de 0 a 10, o apoio da esquerda a candidaturas de mulheres? Olha, a gente não vai conseguir dar 10 porque a gente tem situações muito precárias ainda que vêm de um âmbito estrutural. Né? Se nós estamos falando de ocupar espaço na política, é sinal de que não estamos ocupando devidamente. Então, a gente vê que a esquerda ainda tem agremiações partidárias que têm formação de quadros femininos e não simplesmente compõem 30% de chapa, que por vezes vai ser uma candidatura que vai ter uma irrelevância naquela chapa por completo. Não vai ser investido naquela candidatura feminina, então ela vai acabar ocupando só um espaço para preencher um 30% de cota mínima, né? Então é a esquerda ainda quem insiste na formação de quadros de mulheres, é a esquerda, inclusive, o meu partido, que enfrenta uma situação ainda mais que não só mulheres, nesse termo mulheres, mas na pauta LGBTQIAPN+, que insiste em trazer essa pauta, essa diversidade, esses corpos políticos como agentes protagonistas da política, para que cada vez mais nós falemos por nós nas nossas pautas, né? Então, eu vejo que a Anny é uma excelente representante da pauta feminina, ela é mãe, ela traz todas as problematizações que nós precisamos da mulher trabalhadora, da mulher por igualdade salarial, inclusive com relação à saúde feminina, né? Então, ela tem uma representatividade enquanto mulher muito grande e costumo dizer, nós mulheres estamos nos apoiando constantemente, seja em que partido estivermos, porque é de nós precisamos que esteja ocupando espaço de poder e com voz ativa. Mais uma carta. Amon Mandel. Amon Mandel. Amon foi vereador, né? Aí agora, né, se tornou deputado federal, um dos mais votados, de acordo com pesquisas, né, que traz um cenário entre Davi Almeida e Amon Mandel. Amon ainda está na frente, está liderando aí. Como é que você pensa sobre a possibilidade de Amon enquanto um cenário de ele se tornar prefeito de Manaus? Você acha como é que você acha isso? Bom, em primeiro lugar, que a chegada do Amon ela foi inesperada, né? Então ele vem muito bem assessorado, principalmente. Mas eu não vejo relevância nas próprias pautas que ele traz. Ele critica bastante, né? Ele traz um olhar de fiscalização, né? Mas não se posiciona com diversas pautas necessárias, não se posiciona assim efetivamente. Vem, inclusive, de mandatos que ele não cumpriu, né? Então ele veio para vereador, depois veio para deputado e agora vem para a prefeitura, né? Então, assim, eu vejo uma escada, né, como um político, mas eu não vejo nele uma atuação, não vejo aproximação com o movimento social, não vejo aproximação de pautas que sejam pautas de minorias efetivamente, representam um projeto de direita, por mais que ele não diga ao certo em que campo ele está, né? Então, teve todo um discurso de que não viria, de que cumpriria seu mandato e acabou vindo também agora para a prefeitura, acabou decidindo vir para a prefeitura, não, decidiu quase que de última hora. Então, vejo que ele tem uma aceitação muito grande, mas, a meu ver,
por falta de opções que tenhamos, né, com a mesma visibilidade, com a mesma oportunidade, né? Então, ele tem tempo para isso, né? É uma pessoa muito jovem ainda, né? Com tempo de vida mesmo curto, inexperiente também, mas que vem com um discurso, vem com uma performance, né, que convence, principalmente na rede social, né? Então, eu vejo que ele tem esse trabalho, mas acho que não é o Amon quem vai dar, de fato, o tom de uma prefeitura, por exemplo. Né? Ele vem carregado de outras influências, né, inclusive familiares também, que vão dar mais esse tom do que ele. Mas, a meu ver, né? Mais uma carta. Roberto Cidade. Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Como é que você avalia a gestão do Roberto Cidade? Né? Quando a gente fala como presidente da Assembleia e também como deputado estadual. Bom, novamente, é um exercício de um mandato que está desvinculado com todas as pautas que são minoritárias, com pautas que são reais, da classe que está trabalhando, das mulheres, a parte ambiental. Não vejo uma atuação nele efetiva em nenhuma dessas pautas, né? Como um bom projeto de direita, ele vem reformulando simplesmente essas pautas antigas, né? Agora resolveu também vir para o pleito da prefeitura, vem apoiado, inclusive, pelo governador Wilson Lima, que é um governo que nós temos traumas, né, da forma como foi conduzida a própria gestão aqui durante a pandemia. Nós lembramos o que sofremos, nós lembramos que perdemos pessoas, estivemos sem ar, né? E seguimos não tendo respostas efetivas nem nesse campo da saúde, aliás, está ainda mais preocupante, e não temos respostas também no que é uma emergência para nós, que é a emergência climática agora, também não temos essa resposta. Então, a meu ver, é mais uma vez uma ocupação desse espaço sem pautas reais de mudança. Do nome dessas pré-candidaturas que você pegou nas cartas, quem que você acha que é o menos preparado? O menos preparado para... Eu acho que é o Amon, o menos preparado. E quem você acha que é o mais preparado? Olha, para mim, a pessoa mais preparada tem a ver com compromisso que assume e como a trajetória de vida veio sendo feita com relação a um trabalho para a sociedade. Eu vejo a Anny Moura. Anny Moura. Mas a Anny Moura ela não está o Marcelo Ramos. Por isso que estava aqui. Né? Então vamos colocar cartas, aí, né? Incluindo o Marcelo Ramos, né? E as pessoas que você tirou nas cartas, incluindo também a pré-candidata que é a Maria do Carmo Cefaí. Quem você acha que é mais preparada? Eu estou mais preparada. Né? Eu venho formada no movimento social, eu sou advogada, entendo da burocracia, teria uma equipe técnica formidável para trabalhar e realmente com a realização dessas pautas, né, eu não tenho, o meu trabalho político já é uma realidade, o meu trabalho pelo movimento social já é uma realidade, para mim eu estaria cumprindo mais uma função num cargo de direção, de gestão, que permitiria, de fato, trazer essas ideias, trazer esse programa para uma melhora de verdade, que paute de verdade setores minorizados da população manauara, que é o que a gente tem trazido. Setores de mulheres, mães, setores da negritude, crianças, a parte de educação efetiva, integral, inclusiva, que a gente possa ter meios de que as nossas crianças convivam, que tenhamos mães com possibilidade de trabalhar, com estudo. Temos que investir nisso, principalmente uma pauta climática que seja levada a sério, com cientistas sendo ouvidos, com participação ativa, com orçamento participativo. Então, para mim, quem vai ter mesmo a capacidade de gerir essa cidade pro Manauara é quem tenha compromisso com a população, quem tenha compromisso com a gestão popular. E é o meu partido quem vem formando esses quadros, e eu, como parte desse partido, como um quadro nesse sentido, é que me sinto a pessoa mais preparada nesse momento. E assim a gente agradece sua presença aqui. Tenho certeza que vai ter outros momentos com você, ainda mais quando você estiver como candidata, porque agora a gente está falando sobre pré-candidaturas e a gente vai acompanhando, porque aqui a gente atua no ponto incomum da política. E eu vou deixar aqui esse momento para você deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente.
Obrigada, Érica, pela oportunidade de a gente trazer um pouco mais do que a gente está pretendendo discutir esse ano. E o recado que eu tenho para dar é principalmente quem se interessa em entender como o PSOL está trazendo essas propostas de mudança, que se aproxime, que busque nossas plataformas, que busque nossas figuras, porque a gente tem sim tido um grande trabalho que é voltado para a população manauara e nada mais justo que a escuta ativa seja parte da construção disso tudo. Quem se identifica com isso, por favor, chega junto. Vamos fazer uma construção o mais democrática e o mais participativa. E aí a gente vai finalizando o nosso programa. Você que está assistindo a gente de todos os municípios do estado do Amazonas, eu quero deixar um grande abraço. Você gostou? Acessa, entre em contato com as pessoas. Agora a gente está em horário nobre, 21h45. Olha, o ano só começou, as coisas estão aí em movimento e para você ficar por dentro da política é aqui, no Debate Político, comigo, Érica Lima.